Estamos aqui em mais um episódio do Pode Vir Empresário, o podcast da AGE, e mais um episódio com empresários maravilhosos, nossos associados e também pessoas que não são associadas. Meu nome é Alice Pires, eu sou diretora aqui dentro da AGE e também mentora de mulheres que querem ser ricas, felizes e eufóricas dentro das suas empresas. E ao meu lado aqui, essa loira maravilhosa, te apresenta para nós. Eu sou Elisa Diesel, também diretora da AGE e mentora de marketing com ênfase em criação de conteúdos estratégicos que dão resultado e fazem você vender de verdade. E temos um convidado muito especial aqui com a gente hoje, com um nome diferentão. Ali que te apresenta melhor pra gente. Olá meninas, tudo bem? Olá pessoal que está nos escutando, nos vendo. Eu me chamo Alec Guedes, sou arquiteto e urbanista. Meu escritório fica em Itajaí, mas atendo todas as cidades do entorno. E sou novo associado da AGE. Maravilhoso! Incrível! E conta pra gente um pouco então dessa tua jornada aí como arquiteto. Eu tenho um spoiler aqui, fiquei sabendo que inicialmente não era arquitetura que era o seu sonho. Como que foi essa migração e essa sua história? Isso, já trabalho com arquitetura há 7 anos, mas o meu escritório tem 2 anos, tenho 2 anos de formado. Também assim que me formei, abri o escritório. Mas antes de ser arquiteto, eu queria ser padre. Nossa, gente, como assim? A gente caiu pra trás quando a gente ficou sabendo dessa história. A gente quer aprofundar um pouquinho nessa história, né, Elisa? A gente quer entender um pouco. De onde saiu essa ideia, né, da criança ali querendo ser padre? Conta pra gente. Bom, a minha família sempre foi uma família muito religiosa. Nós sempre estivemos à frente de movimentos da igreja. Enfim, uma das comunidades da minha cidade nasceu na minha casa, então a gente tem toda uma construção. E por estar inserido no ambiente, daí a gente vem no assunto de ambiência, né? Como que o ambiente molda a gente. Por estar inserido nisso, acabei surgindo esse desejo. E com 14 anos eu fui para o seminário, morei 1 ano no seminário, aprendi muita coisa, vivi muita coisa e daí Os erros de bastidor. Erros de bastidor. Ao vivo é assim. E depois de 1 ano de viver muitas emoções, eu decidi não continuar, porque eu vi realmente que não era isso que eu queria, porque a vida de um padre, a gente tem que abdicar de muita coisa. E algumas coisas não eram para mim uma opção. Daí eu resolvi sair e voltei para casa. E conta pra gente o que não era uma opção, assim, só pra gente saber. Ela já quer fazer polêmica. Oh, meu Deus. Polêmica, Não, eu quero entender, né? Porque assim, você tinha um sonho ali desde criança, você ia realizar esse sonho. Então tem que ser algo muito forte pra você ter largado isso, né? E tentado outra coisa, enfim, ser empresário hoje e arquitetura, né? Então. Isso, um dos pontos é isso. É que, na verdade, assim, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E para te ser um padre bem feito, Ótimo padre. um bom padre, tu precisa estar focado 100% na igreja. A igreja é a tua empresa. Tem que pensar como se fosse uma empresa. A igreja é a tua empresa e tu precisa gerir ela. E para isso tu tens que abdicar da família, não necessariamente abdicar, mas tens que diminuir bem o teu convívio. Não dá para te criar muitos laços, porque de tempos em tempos tu muda de paróquia, tu muda de cidade. Então eu sou uma pessoa que gosta de criar laços. Então a gente não, o padre ele cria laços. Eu tenho amizades com padres até hoje, mas é diferente tu criar raízes. Laços é uma coisa, raízes é outra. Entendi. E o padre ele não é isso, se aprende no seminário isso, né? Que realmente é uma vida muito efêmera. Sim, de abdicação mesmo, né? Isso. Da sua própria vida, daquilo que se deseja, né? Em prol de Deus, enfim. Isso, e até formar família, por exemplo. É um exemplo que o padre ele não casa, então a gente não pode formar uma família. A família é a igreja, então... E também, querendo ou não, é lidar com pessoas. É trabalhar com pessoas. Sim. Diretamente o tempo inteiro, o tempo né? todo. E então é difícil. Tem que ter muita paciência, tem que saber balançar, assim, rodar os pratinhos bem rodados. E é uma coisa difícil. Tem que ter o dom mesmo. É uma vocação, não adianta.
Sim. Né, Lisa? Com certeza, até porque independente da nossa profissão, hoje a gente tem que lidar com pessoas. Até quem está atrás de um computador tem em algum momento que lidar com pessoas, né? Mas realmente dentro dessa área paroquial, tu te dedica 100% às outras pessoas, né? Então acho que realmente é uma decisão que vem de vocação, como você falou, né? Isso, e um padre, ele também, muitas vezes, ele serve como o auxílio de algumas pessoas. Então, já aconteceu algumas vezes, quando eu estava no seminário, as pessoas vinham contar coisas pra gente e queriam que a gente tivesse uma resposta. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque, querendo ou não, a gente mexe diretamente com o sentimento da pessoa. Sim. Só que a gente parava pra pensar hoje, eu lido com o dinheiro das pessoas, né? As pessoas investem um valor nisso. Então, a responsabilidade ainda tem, mas é um patamar diferente. Sim, um trabalho diferente, né? Não, é só diferente. Isso. O emocional tem que estar muito bem trabalhado, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando vai buscar ajuda na igreja, é no momento difícil, né? É claro que tem as pessoas, como você falou, que a sua família sempre esteve presente na igreja, você cresceu lá, mas muitas pessoas buscam isso quando estão numa dificuldade, não quando estão num momento bom, né? Então, o emocional tem que estar muito alinhado, né? Sim. E tem alguma história do seminário? Assim, uma história que aconteceu durante esse 1 ano no seminário? Alguma história inusitada? Alguma coisa engraçada? Não sei, algo que aconteceu ali dentro? Tem coisas paranormais. Ai, meu Deus! Eu quero saber. Vamos falar sobre isso, então. Bom, eu sou uma pessoa muito... Eu tenho o meu lado espiritual muito aflorado. Tu também tem, né, Alice? E no seminário, vamos lá, a história. Eu fiquei 1 ano no seminário de Azambuja, que é em Brusque. E ali onde é o seminário, já foi o hospital de Azambuja. Eita. Já foi... Tem um pedaço que hoje em dia é o museu. Mas antes de ser um museu, era... não sei qual é o termo que se usa hoje, mas era um hospício. Então, a energia é muito carregada. Sim. E teve um tempo anteriormente em que ali também era um cemitério. Olha, Então, tá ficando interessante esse negócio. Isso. Então... Perdão. De novo, erros de bastidores. Mas, então, aconteceu muitas coisas, Sim. né? Teve o hospital, e o hospital é na frente, o hospital saiu de onde é o seminário e passou para o prédio da frente, então ainda é lá. E, querendo ou não, é uma edificação antiga. Com certeza. Tudo mexe com o vento, tudo faz barulho à noite. E muitas pessoas moraram lá, algumas pessoas faleceram lá também. Então tem, assim, algumas... Histórias, assim. Histórias. Tá, conta Isso. uma pra nós. Assim, alguma coisa que tu passou lá, que tipo, tu ficou, meu Deus do céu. Vamos lá. Cada seminarista... Pessoal do seminário, por favor, não me matem. É segredo, tá só entre nós aqui. Isso. Não vai sair daqui, né? Não vai sair daqui, com certeza. Cada seminarista, quando entra no seminário, ele recebe um trabalho, uma função. A minha função era organizar os outros seminaristas. Então, digamos que tu é uma seminarista, tua função é organizar evento. A minha função, eu era responsável das outras funções. Eu era como se fosse um supervisor. Tipo um líder já. Isso. Empreendedor já. Isso. Empreendedor, Isso. Nós colocávamos como responsável do trabalho. O meu cargo era trabalho em si. E em Azambuja, não sei se vocês já foram, tem a festa de Azambuja. Azambuja é um bairro de Brusque. E é muito antiga essa festa. Tem a igreja de Azambuja e tem uma rua, uma grande avenida que se chama Azambuja. E tem uma época do ano, agora não me recordo o mês exato, eles fecham a rua num final de semana, assim, uma semana, na verdade, e acontece eventos. Então tem... na época ali, por agora, em junho, julho, eles fecham a rua e acontecem vários eventos. Festa junina, tem gincana, tem o pessoal local, traz artefatos para vender, enfim. É uma festa que acontece que todo mundo espera acontecer isso. E eu, como responsável do trabalho, junto com outro seminarista, a gente precisava organizar algumas coisas dessa festa. O seminário também era responsável por isso. E uma das minhas funções no momento da festa era ir nas barracas e ver se precisava de alguma coisa. Então, ia lá no pessoal do cachorro-quente. Acabou algum mantimento? Mandava trazer. E teve uma barraca que tinha uma brincadeira que eles precisavam de colchão.
E no seminário tem muito colchão, porque eles fazem eventos também. E eles falaram, que a gente precisa de colchão. Eu assim, tá, eu vou lá pegar os colchões então. Peguei e fui. Quando a gente entra no seminário, são 3 pavimentos, 3 andares. No último andar é onde ninguém usa, porque há muitos anos atrás tinha muito seminarista. Na época em que eu morei lá, éramos em 30 só. Mas houve épocas que era 100, 200 homens morando num único espaço. Então precisava de lugar para esse pessoal dormir. E era nesse último pavimento, era um dos alojamentos. E também teve um reitor que era o Monsenhor Valentim, que eu não tenho certeza, mas eu acho que ele morreu no seminário. E todo mundo diz que o espírito do Monsenhor Valentim tá lá ainda. Será? Será que vem aí uma revelação? Será? Vamos esperar. Mas eu nunca tive medo disso, não. A gente ia e voltava. E eu fui pegar esses colchões no último pavimento e tem uma escada, assim. Tem 4 lances de escada. E quando a gente subia, acendia uma luz automática. E nesse dia não acendeu. Eu pensei, queimou a luz. Jamais vai ser qualquer outra coisa. Eu pensaria. Isso. Certeza que eu pensaria. Eu já ia embora já na hora. Mas eu com a minha cabeça assim, gente, tem que resolver teu negócio, vou lá pegar o colchão. Sim. Peguei e fui. A hora que eu subi o primeiro lance, subi o segundo, quando eu fui subir o terceiro, eu senti uma mão me puxar pelo braço. Gente. E eu fui pra trás. Daí eu peguei, olhei assim, falei, quem está aí? Ninguém respondeu. Bem cena de filme, né? Eu já tô imaginando. Ai, meu Deus. Eu falei assim, quem está aí? Ninguém respondeu. Daí eu não fui pegar o colchão. Aí tu saiu e foi embora, nunca mais voltou. Daí eu desci, eu nunca contei pra ninguém, inclusive do seminário ninguém sabia. Olha aí. Eu desci e falei assim, gente, preciso de ajuda pra pegar o colchão, é muito colchão, eu não consigo sozinho. Daí a pessoa foi comigo. Olha só, né? Isso é tenso, né, gente? Tenso, imagina. E você disse que você sempre teve, né, essa questão da sua energia, enfim, da sua espiritualidade. Como que você lida hoje com isso, né? Porque você é uma coisa só. Então, você é um empreendedor, você também é a pessoa Alec ali, pessoal, e também tem essa questão da tua espiritualidade. Como que é isso hoje pra ti? Eu lido muito bem com ela. Eu tenho uma intuição muito boa. Então, por exemplo, vindo pra área da arquitetura agora. Quando vem algum cliente, eu já sinto se o cliente vai fechar ou não. Eu atendo ele como se ele fosse fechar, mas eu sinto que assim, não vai fechar. Eu tento atender o máximo que eu posso, faço o que eu consigo, mas eu sei, normalmente eu acerto. E também sei quando vai acontecer algum problema em alguma obra, quando eu preciso estar lá no espaço. Então, eu tenho essas intuições que me ajudam muito. Então, assim. é esse empreender intuitivo. Isso. Certo. E desde que eu estava me formando, eu sabia que eu ia abrir o escritório. E quando eu comecei também a fazer networking, eu sabia que ia vir clientes dos networking. Eu tinha essa certeza, sabia. E de fato é o que acontece. 80% dos meus clientes vêm de networking. Sim. Então, as coisas que eu faço é tudo muito certeira porque eu sei. Por exemplo, me associar na AGE. Eu sentia que eu precisava me associar na AGE. Então, eu ouvi minha intuição e fui. Olha só, tomando as suas decisões a partir da sua intuição. E eu pesquiso muito sobre isso, né? Porque faz parte do meu trabalho, enfim. Unir essa questão espiritual, né, energética com o nosso empreender, né? E como a nossa pessoa física também. E existe agora, né, essa questão tipo, da empresa ter alma, de a gente trabalhar realmente com a nossa intuição, com essa ideia, né? Aquilo que vem na nossa mente e que a gente sente que é aquele caminho. E por mais que não pareça, né, o caminho certo, digamos assim, acaba nos levando para onde a gente realmente deseja, onde a gente está, a nossa intenção. Então, a intenção vem, a intuição, né, vem para a gente fazer algo e aí a gente precisa agir em direção àquilo. Então, muito, muito legal ver que você vive isso na sua empresa. Sim, um dos lemas do escritório é arquitetura com alma e propósito, né? Porque eu realmente tento captar no cliente, entender o que o cliente precisa, o que ele quer, o que ele quer sentir naquele ambiente, para que eu consiga construir aquilo de fato. Inclusive, a minha intuição vai muito também nos projetos. Então, muitas vezes eu quero botar algum produto específico que eu acho que vai combinar com o cliente, mas quando eu coloco no projeto, eu sinto que ele não vai gostar. Eu já nem coloco. Um exemplo bem legal de trazer, eu tinha duas clientes, duas moças, em que eu fiz a reunião de briefing com elas, foi tudo ótimo, só que eu senti que uma delas não tinha me dito alguma coisa. Eu senti, mas eu falei, não, vou projetar. Projetei, mostrei o projeto. A outra moça, quando eu mostrei o projeto, falou assim, Ali, que é isso.
adorei, lindo, maravilhoso, pode executar. Daí a outra moça olhou pra mim e falou, bonito, mas não é o que eu penso. Eu sabia que não era. Mas mesmo assim, eu tentei fazer dar certo e não foi. Foi contra a intuição ali. Isso. Daí eu falei, tá bom. Então, o que aconteceu? Me explica de novo. Mas foi difícil para ela conseguir me dizer o que ela queria. Tive que ir devagarzinho, entendendo e puxando algumas referências. Porque talvez nem ela sabia, Exato. né? Essa era a grande questão. Era uma casa que ela recebeu de herança da mãe dela. Então, tinha muita referência da mãe dela que ela não queria mudar. Eu acho que ela nem se sentia permitida para mudar. Sim. Sabe? Então, foi difícil, mas a gente conseguiu. Que bom. Conseguiram, então, fazer o projeto. Ai, que legal. E é muito interessante você falar de como você usa a intuição no seu negócio. E quando você não escutou a sua intuição ali, por exemplo, realmente tinha alguma coisa. E é legal falar sobre isso porque muitos empresários estão muito presos a números, a razão, a dados, que também são extremamente importantes. Mas ter esse tato da nossa intuição faz diferença também. Porque quando a gente escuta a nossa intuição, ou às vezes não escuta. Isso muda o resultado que a gente tem e muda a forma de lidar com as pessoas, né? Então é bem legal ver que você aplica isso na prática e mostrar que é possível unir a razão e a emoção. Exatamente. Né? Sem largar os dados, né? Mas agindo ali a partir daquilo que tu intui, que o teu coração vibra por aquilo, né? Então, sim. É incrível, assim. Eu uso muito também a intuição na parte do marketing, indo um pouco mais para a tua área, né? Eu sempre também analiso muito o que eu vou postar. Se eu acho que não... Às vezes ficou uma foto muito legal. Recentemente eu gravei um vídeo que ficou muito legal. Só que eu sabia que se eu postasse ia dar ruim. Daí eu não postei. O vídeo tá lá guardado. Não é o momento de postar ele. Quando for o momento, daí a gente posta. É o momento certo. Isso. E é muito interessante isso, porque eu também vou muito na intuição. Claro que sempre trago a estratégia por trás, os dados. Mas aconteceu comigo também há pouco tempo. Eu fiz um vídeo para um cliente, editei, estava muito legal, mas eu não sentia que era aquele momento. E eu esperei. 2 meses depois eu fui postar e ele viralizou. Talvez se eu tivesse postado antes, não ia ter sido o momento perfeito, digamos assim, né? Então é muito legal a gente trazer esse olhar. E a gente sempre sente, tipo, deveria postar, não deveria, mas a gente não sabe se ouvir. Sim, e muito se fala sobre a mulher ter intuição, né? Mas, na verdade, os seres humanos têm intuição. É só que a gente realmente escute, que a gente esteja atentos. E quantas vezes a gente escuta aquela vozinha, né? E principalmente a mulher, que ela desconfia muito de si mesma, da sua intuição, porque é muita coisa. E aí a gente fica, isso aqui é besteira. E aí a gente lá na frente, a gente se ferra, né? Acontece alguma coisa, a gente pensa, puxa vida, eu sabia que isso ia acontecer. Então, escutem sua intuição que vai dar bom. Sim, e eu acho que muito a intuição também, eu realmente acho que a mulher, ela tem uma intuição muito mais aflorada que o homem. Só que eu tô sempre muito imerso em mulheres. Sim, assim, muito em contato. Isso, a maioria dos meus clientes são mulheres. Eu vou em muitos eventos que tem mulheres, normalmente eu sou o único homem que tá junto. Sim. Por exemplo, aqui, estou no meio de mulheres, então eu acho que a minha intuição ela também vai sendo calibrada, talvez sabe? mais aberta, na verdade. Isso. Né? Claro, a mulher, o feminino, ele tem essa questão mais interna, mais de estar em contato consigo mesmo, com o seu interior, apesar de muitas mulheres terem perdido isso. Então, sim, a gente tem uma facilidade maior de acessar isso, mas os homens também podem acessar caso eles quiserem. Olha aí, o Ali quer realmente a prova de que é para todo mundo, porém a mulher realmente ela tem uma facilidade por realmente estar conectada com seus sentimentos, né? Suas emoções. A mulher, o feminino é emoção. Então, com certeza, a gente tem um pouquinho assim de uma facilidade, umas vantagens assim maravilhosas. E eu gosto muito de atender clientes mulheres. Eu acho que a minha conexão com as mulheres é muito mais fácil quando é com um homem. Elas conseguem me traduzir um pouco melhor o que elas querem no projeto, como é que vai funcionar. Então, tem uma relação muito boa, assim, em questão de negócios, né? Sim, com certeza. E conta pra gente um pouquinho mais sobre o teu marketing. Vamos falar um pouquinho sobre o marketing, né? A gente foi intensamente aqui, profundamente nas emoções, mas conta pra gente como que tu faz hoje o teu marketing, como que tu demonstra o teu trabalho hoje. Fala pra nós. Hoje a gente tá numa mudança um pouco de posicionamento de imagem do escritório. Eu vi. Estamos reformulando algumas coisas que a gente
quer atingir um público de clientes específicos, embora hoje a gente atenda todas as pessoas que querem arquitetura, a gente proporciona para elas essa oportunidade. Só que a gente, querendo ou não, uma empresa precisa trabalhar com metas. E a gente tem as nossas metas muito bem estabelecidas e a gente está montando um plano de ação para isso. Então, a gente começou com a parte de posicionamento de imagem minha como gestor da empresa. Isso. Querendo ou não, o escritório, muita coisa passa por mim ainda. E a gente está começando a reestruturar também as questões de mídias sociais. Então, a gente está trazendo um pouco das obras mais pro Instagram. Estamos trabalhando um pouco na postagem, embora a gente precise trabalhar um pouco mais. Mas a gente está... É um processo. Vamos chegar onde a gente quer. Mas é aos pouquinhos. Mas a gente tem que melhorar bastante. Acho que eu preciso da tua ajuda. Eu já ia falar que já ia me candidatar, mas estava esperando o timing correto. Mas é interessante que você já está em movimento. Vocês perceberam que precisavam mudar esse posicionamento, que é o primeiro passo, né? E um dos maiores erros que as pessoas cometem é querer abraçar o mundo. Eu tenho que mudar e agora eu vou fazer tudo de uma vez só e não faz nada direito. Então, acontece muito. Às vezes, eu passo por mentorados, principalmente, que agora eu preciso fazer marketing. E aí, ela nunca fez publicação nenhuma e ela quer começar com YouTube, com podcast, com TikTok, com Instagram, com Facebook, com tudo. Eu falo, não, tu não vai dar conta. Se tu não fazia nada, como é que tu vai do 8 pro 80? Vamos começar aqui pelo Instagram, vamos pro TikTok, vamos indo devagar, porque a gente vai chegar com um resultado muito melhor aonde tu quer, né? Claro, a menos que a pessoa esteja disposta a contratar uma grande equipe para estar fazer tudo, toda né? essa assistência, né? Porque é isso, né? A gente tem um horário de trabalho, é um horário limitado, e a gente tem que fazer nosso trabalho, que o nosso trabalho é o quê? Né? Fazer ali, enfim, eu sou mentora, eu tenho que estar ali atendendo as minhas clientes, você tem que estar realmente projetando, estando nas obras, e aí tu fazer tudo isso, gerir e ainda fazer toda a parte do marketing, querer estar em todos os canais, é loucura, né? Então, pessoal, vamos com calma, as perfeccionistas que estão vendo, as controladoras que estão vendo, vamos trabalhar isso, entendeu? Primeiro, e depois a gente dá uma olhada nessas outras coisas, porque no fim a gente fica tão na pressão que realmente não vai pra frente, né, Alec? Isso é uma questão que eu tive que aprender também errando, né? Tive que aprender a delegar, não adianta. Embora eu tenha assim, um olhar muito perfeccionista para algumas coisas, eu tive que abrir mão de algumas para conseguir outras. Como eu falei, 80% dos meus clientes vêm de networking. E eu preciso fazer networking. E precisa ser eu, não adianta. E isso eu não consigo delegar. Sim. Eu preciso estar nos eventos, estar em movimento. Só que para eu estar em movimento, eu não posso que o escritório pare. Eu preciso começar a delegar algumas coisas. E marketing é uma que... Eu já teve uma época que eu deleguei. Hoje em dia sou eu que faço. Então Mas estamos na hora de delegar de novo. Porque para a gente crescer, a gente tem que expandir, né? Isso. Exatamente. Isso é um desafio do empreendedor, né? Passar de empreendedor para empresário. E esse momento é uma questão de mentalidade mesmo, né? Porque a princípio você tá ali no controle, porque ele não existe, na verdade. Mas você tá achando que você tá no controle. E chega um momento que você vai ter que delegar, né? Vai ter que dizer pro outro fazer aquilo. E aí você começa a enlouquecer, porque não vai ser feito como você queria que fosse feito, e nem do jeito, né? Nem ali o passo a passo, talvez a pessoa mude um passo né? O passo 1 vai pro 3. E aquela coisa toda, mas o importante realmente é que seja feito e seja bem feito, com certeza. Como que tu lida hoje com isso, com esse delegar? Como que tu faz para delegar? O que tu diz para essa pessoa para que ela faça esse trabalho mais alinhado contigo possível? De novo, né? Daí volta a questão da intuição. Quando eu vou contratar uma empresa ou uma pessoa... Eu tinha um estagiário até pouco tempo. Ele, infelizmente, saiu. Saudades, Vini. Volta pra mim, Vini. Por favor, Vini. Vamos fazer uma campanha. Volta, Vini. Quando eu vou usar o Vini como exemplo. O Vini, ele parou a faculdade esse ano. Quis fazer algumas outras coisas. Ano que vem ele vai voltar, ele volta pro escritório. Ele vai ser padre agora, tá? Isso, é verdade. Ele larga o computador pela batina. Muito bom. Mas quando eu contratei ele, eu tive uma conversa com ele. Só que eu já conhecia ele, um exemplo, né? E eu já sabia como que ele trabalhava. E
combinava muito a minha forma de projetar como ele conduzia. Quando eu tinha também, eu tinha uma outra empresa de contabilidade que também, eles tinham os mesmos princípios que os meus. Primeiro eu tento ler a pessoa, ver se de fato o que a pessoa oferece é o que eu quero e se a minha intuição diz que a pessoa precisa estar comigo também. Então, primeiro é isso, análise. De novo, analiso a pessoa, vejo a empresa. E também é um tempo eu estabeleço um tempo. A gente tem 2 meses para me trazer um resultado. Eu não trouxe resultado, tudo certo. Não bateu. Não significa que a empresa não é boa ou nem que a minha não seja tão boa. Só não deu match. Seguimos aí, vamos para uma próxima. Muito interessante. E dentro da arquitetura, teve algum projeto assim que foi inusitado, foi diferente, ou que você considera que foi um marco assim na sua trajetória até aqui? Eu tenho, mas eu não posso contar. Ai, meu Deus! Vai morrer de curiosidade. Agora a gente vai ficar muito curiosas. Mas um spoiler. É um edifício na Atlântica. A gente vai estar reformando algumas coisas dele. Só que a gente não pode divulgar o projeto ainda, porque a gente não vai executar esse ano. A gente vai deixar para executar no começo do ano que vem. Então, vem aí. Ó, vem aí. Depois você volta para contar quando você puder. Por favor, quando puder. Mas como foi lidar com esse projeto? Então, assim, quando veio emocionalmente lidar? Foi chegou pra gente, de novo, intuição, né? Eu me conectei com uma pessoa que me trouxe esse projeto. E quando chegou pra gente foi muito desafiador, porque era uma área muito grande para projetar, uma responsabilidade muito grande. E eu sabia que seria um projeto com valores altos, em questão da reforma em si. Sim. Então, esse foi um dos motivos de eu mudar o posicionamento do escritório também. Porque eu sabia que quando eu chegasse para apresentar o projeto, eu precisava ter uma outra conduta. E assim eu me estruturei lá atrás para conseguir chegar no dia e estar pronto para isso. E deu muito certo. A apresentação foi muito boa. Mas foi desafiador. Sim, e é isso, né? A gente só vai pro próximo nível quando a gente se desafia. Sim. Porque se você ficasse ali, né, no confortável, digamos assim, você ia continuar sempre naquele nível. Então, como você se desafiou a algo novo, a algo ainda melhor do que já havia, você foi pro próximo nível. Isso é incrível, tô louca pra ver já esse projeto. Eu também. Isso mostra que você tem alma de empreendedor, né? Porque tem muitos empresários que deixam grandes oportunidades passar por pensarem que não estão preparados. Só que a gente nunca está preparado, né? A gente nunca vai estar 100% tudo alinhado, perfeito. Não, mas a gente precisa se desafiar e saber que se a gente quer avançar, a gente vai passar por desafios, né? Exatamente. E é pagar o preço, né? A gente estava fazendo aqui antes uma outra conversa e é realmente você tá disposto a pagar o preço pelo teu desejo, né? Pelo teu desejo ardente, por aquilo que arde no teu peito. E muitas vezes você vai ter que abrir mão, né? De momentos, enfim, de coisas que você dá muito valor. Mas o mais importante é você não quebrar esses valores, né? E ter ali, que é por um tempo que realmente a gente precisa dar esses passos, assim, e se desvencilhar de algumas coisas para o novo poder chegar, o velho precisa sair, né? Isso, eu acredito muito em ciclos também, né? Sim. Alguns ciclos se iniciam por algum motivo e outros precisam se finalizar para que outros venham. Então, hoje em dia, eu também estou muito aberto a isso. Eu entendo que agora o meu momento é estar com a AGE. Então, eu vou estar aqui até o momento que eu sentir que é para estar. A partir do momento em que eu ver que não é mais, a gente parte para um outro e assim vai. E eu sou muito disso. Então, eu gosto muito de respeitar, de novo, a intuição vindo aí. Que legal. E como que vem essa intuição? Nos conta, assim. É uma você sente no vozinha que fala corpo, aqui. vem uma vozinha. Como que é? Nos conta, assim. Vem de várias maneiras, mas normalmente é como é que eu vou te explicar? É um sentimento, sabe? Uma coisa Uma coisa no corpo, assim? Isso, eu só sei, só vem assim. Você já identificou como que você se sente quando você precisa dar um passo, digamos assim. Isso, é dessa forma. Não é, eu brinquei que é uma vozinha, mas não é uma voz. É um sentimento. Eu sei que eu preciso fazer. E quando e também acontece de eu ter uma intuição, só que ela não ser clara. Também acontece isso. Sim. Normalmente é muito claro. Só que às vezes vem uma intuição que eu não entendo. Eu falo assim, meu Deus, e agora? Você quer pra sim ou você quer pra não? Isso. Daí eu vou assim, oi Deus, lembra de ser padre? Oi, eu preciso de uma resposta mais
concreta, por favor. Isso, voltando aqui, oi, lembra de mim? Eu estudei um ano com Sou você. eu de novo. Eu não entendi. Pode, por favor, me dar um sinal assim, diferente? Pode, assim, escrever num papel pra ser bem claro pra mim entender direitinho. Sim, te entendo. Porque também acontece comigo bastante, na verdade. Eu também, como eu falei, também trabalho muito com metas, né? Eu lembro que ano passado eu tinha 3 metas bem específicas, que era fechar um projeto em Balneário, que é o que eu não posso falar muito. Quase escapou, quase veio aqui. Era fechar um projeto nesse tipo, era assinar um ambiente, e o outro era... Eu queria fazer um comercial de uma clínica. Porque eu fiz o meu TCC foi na área da saúde. Eu não fui ousado em querer fazer um hospital depois de formado, né? Fiz um TCC, mas eu queria fechar alguma coisa na área da saúde. E eu fechei os 3 ano passado, que eu queria. Isso. E o maior foi em dezembro. Tava finalizando o ano, eu falei, será que eu não vou conseguir? Chegou ali, acho que era dia 10, 15, a gente fechou. E é muito sobre o que a gente fala, né? A cocriação, eu falo sobre isso. Sobre a fé. A fé inabalável. Tipo, vai acontecer. Ali em dezembro você pegou assim, nossa, mas será que não vai? Podia ser dia 31. Podia ser dia 31, mas você intencionou, você intuiu e você foi atrás daquilo, né? Você fez o que precisava ser feito para que aquilo acontecesse. Você se preparou e criou as possibilidades para que aquele 1% de Deus fizesse assim... E a coisa acontecesse. E que nem assim, como eu acredito muito na minha intuição, eu sei que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho metas de fechar tantos projetos por mês. Sim. Esse mês tá faltando 2 projetos pra fechar a meta. Meu Deus. Mas eu tenho certeza que nem que seja dia 29, vai vir. Sim. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Olha só, eu vou até utilizar essa aí também. Eu faço também mentoria de posicionamento de imagem, inclusive que é uma das associadas da AGE, em que a primeira coisa que ela me falou na mentoria foi: para de ser negativo. Para de dizer, eu não vou conseguir. Não, já conseguiu. Exato. É sempre se perguntar, né, como eu posso fazer? Isso. Mudar essa pergunta de, tipo, eu não posso, para como eu posso fazer acontecer. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas você quer, você decide. Então, como você pode fazer com que isso aconteça real? E ter essa certeza, essa fé que a gente conversou, né, sobre as tuas metas ali. 31 de dezembro, nem que seja 31 de dezembro, vai acontecer. E quando você tá nessa certeza, nessa vibração, você atrai, faz acontecer. E eu li um livro agora pequeno, assim, uma história muito gostosa, que é A Boa Sorte. Tem aquela pessoa que espera a boa sorte chegar, do tipo, vem aqui, alguém me mostra essa boa sorte, e tem a pessoa que cria a sua boa sorte, que vai lá, que planta, que faz o que precisa ser feito, que vai nos grupos de network, que fala do seu trabalho e que cria essas oportunidades e entende que aí vai lá aquele 1% e bum, dá tudo certo. O networking é isso, né? A gente não adianta só vir fazer o networking. Networking não é só estar no evento. Tu precisa, de fato, fazer o networking. Sim. Eu vou dar um outro exemplo que eu fui... Um outro exemplo de networking ligado à intuição. Tinha uma pessoa que me convidou para um evento e eu não pensei em não ir no evento. Daí a pessoa me ligou e falou assim, Ali, que eu acho que tu tem que ir. E já tava com aquele sentimento assim, eu acho que eu vou mandar uma mensagem. Daí a pessoa falou assim, que eu tô sentindo que é pra ti ir. Vamos. Daí eu falei, tá bom. Isso era, 4 horas, o evento era às 7. Daí eu peguei, me arrumei e fui. Cheguei no evento, era uma confraria de vinhos. Acho que tu me falou dessa confraria aí. Provavelmente eu falei. A gente foi na confraria, foi muito legal. E acabei conhecendo uma pessoa, uma mulher, uma doutora na confraria. E a gente se conectou, foi muito legal. Todo mundo bebe vinho, daí, sim, né? Fica tudo animado. O network fica mais fácil. Fica melhor, com certeza. Eram 6 rótulos de vinho, então... adorei. Me convida na próxima. Vai. Então, a gente ficou já todo mundo um pouco mais alegre. Abertos. Isso. Tava ela e o esposo dela também, os dois muito queridos. E na hora de ir pra casa, eu não fui de carro, óbvio, né? Mas ela foi com o esposo não bebeu tanto, ela bebeu um pouquinho pra poder aproveitar um pouco mais. Daí eles me ofereceram uma carona. Daí, voltando pra casa, ela comentou assim, Ali, que eu preciso reformar a minha recepção da minha clínica de estética. Minha clínica. Olha. Que era um dos projetos que eu queria fechar no passado.
Daí eu falei, então, vamos conversar. Só que também o que acontece? Provavelmente já aconteceu contigo e contigo. Vem aquele negócio, vamos conversando. E a gente nunca... Passa um mês, passa Inclusive, isso. Alec, vamos conversando. Tá aqui já. Estou devendo uma resposta pra Alice, inclusive. Perdão, amiga. Mas eu sabia que a gente ia fechar. A minha intuição dizia que a gente ia fechar, só que eu precisava dar mais um passo, porque eu sabia que a agenda dela era muito lotada. Eu sabia que ela não tinha tempo de me responder. Daí um dia por conta da confraria, eu acabei sabendo de um serviço que o pessoal da confraria fazia, que era levar uma mala de vinhos. Eu escolhia eu falava pra moça da confraria qual tipo de vinho que eles gostavam, ela separava uma mala e o casal legal. podia escolher um vinho dentro da mala. E ali tinha de vários valores, eu estabelecia um valor X. Ticket ali. Isso, e eles podiam escolher. E mandei pra eles, aleatório. Daí eles me voltaram com a mensagem que escolheram um vinho que eles mais gostavam, que a gente precisava marcar reunião para fechar o contrato. Olha só, né? Daí. Quanto a gente precisa dar esse passo. Isso. Criar a boa sorte. Criar a boa Exato. E vamos começar a reforma mês que vem. Olha, parabéns! Que coisa maravilhosa, realmente. E é exatamente sobre isso, criar a nossa boa sorte. Estar ali, perceber aquilo ali e dar esse passo, né? Vou te Sim. mandar uma mala de presente. vinhos. Eu aceito. O que é o endereço? É meu preço. Ai, maravilhoso, Mas gente. é legal falar sobre isso, porque muitas pessoas ficam falando, mas comigo não acontece, mas eu não consigo, porque eu não tenho essa sorte. Mas a pessoa fica sentada esperando o milagre cair, o negócio, não, vai cair um cliente aqui Então no meu colo. já fica a indicação pra você que tá vendo aqui, o livro A Boa Sorte, vocês vão amar. Mas a gente tem que fazer acontecer realmente, porque nada cai do céu, né? Não. Então, um tato que você teve, né? A intuição de pensar, eu vou fazer isso e talvez seja isso que tá faltando pra fechar um negócio, né? É muito, muito bom saber, porque às vezes é o exemplo que arrasta, né? A gente Sim. viu que alguém fez, então eu posso fazer também. Sim, e é isso, né? Agir com intencionalidade, mas sem querer nada do outro, né? É uma intenção, claro, eu tenho intenção de vender, eu tenho intenção disso, mas realmente, do fundo do meu coração, eu quero agradar essas pessoas. Eu Sim. gostei, é genuíno, né? É genuíno, não é querendo ganhar nada em cima ou qualquer coisa assim. É realmente servindo. Sim, se eles não fechassem o contrato, tudo bem, mas seria pelo menos eu devolvia a carona que eles me deram. Tudo bem, eu ia Exato. buscar lá o vinho na casa Isso, dele. Eu ia lá tomar o vinho com eles. Mas olha que engraçado, eu mandei a mala pra eles, 3 semanas depois foi meu aniversário e eu ganhei uma mala de vinho. Olha! O universo uma das clientes devolvendo, me amigo. presenteou com a mala. Que legal! Então eu presenteei e devolveram pra mim. Se você duvida da cocriação, tá aí, mais uma prova disso, né, na vida da pessoa. Assim, eu vivi coisas extraordinárias, mas isso fica pra outro episódio. Alec, vamos começar a encerrar, né? Que pena, realmente, porque foi Tempo passa muito voando, gostoso. né? Gente, parece que nem, né? Foi tão rápido. Foi 5 minutos que a gente tá 5 conversando. minutos, maravilhoso. Quando o papo flui, né? Quando a pessoa tem uma energia boa, assim, uma aura boa, a gente acaba passando o tempo e nem vê passando. Deixa uma mensagem para esses empreendedores que não utilizam ainda a intuição, que aí estão um pouco presos, talvez. Como eles podem trazer isso para a vida deles? Como que você... Uma mensagem aí pro pessoal. Eu acho que a intuição, ela é como se fosse um músculo, a gente precisa exercitar ela. Então a gente pode começar com coisinhas pequenas. Eu acho que tem que fazer isso. Se tu acha, vai lá e faz, experimenta. E acredite muito em si, né? Eu sempre acreditei muito na minha intuição e as coisas foram dando certo. E todas as vezes que eu não acreditei, normalmente deu errado. Então, acreditar muito em si, ouvir muito. Eu ouço muitas pessoas do meu entorno também. A minha família, o pessoal um pouco mais maduro. Então, eles me dão muita sugestão, muita experiência da vida deles. Então, eu escuto muito quem viveu antes de mim, quem já empreendeu antes de mim. Então, uno com o que eles me ensinam, com a minha intuição e as coisas dão certo. Então, isso é se ouvir. É saber se ler para ler o próximo e acreditar na sua intuição. Sim, exatamente. Foi um grande prazer, Alec, te ter aqui com a gente. Mais um episódio aqui do podcast, do Pode Vir Empresário. O quanto esse episódio foi realmente de a gente unir, né? Unir esse empreender, o marketing e tudo mais com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente é espiritualmente também, né? Com a nossa conexão divina. Foi muito bom te ter aqui.
Realmente. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu vou te responder, Alice, no WhatsApp, tá bom? Prometeu Manda aqui, uma hein? letra de vinho. Prometeu ao vivo, hein? Prometeu ao vivo, é isso. Mas muito obrigada pela oportunidade. Vocês dois são umas queridas. O pessoal da AGE sempre muito receptivo. Muito obrigada e nos vemos numa próxima. Com certeza. Com certeza, muito obrigada. E se você que está nos assistindo quer vir participar do podcast, ainda não é associado da AGE, vai lá no nosso Instagram, age.bc, clica no link da bio que tem um formulário para você preencher e você vai passar por uma seletiva, porque a gente tem os melhores, né? Com certeza, aqui só vem os melhores, né? É, só os melhores. E então vem fazer parte também desse momento incrível com a gente, uma conversa descontraída para você aprender e se divertir ao mesmo tempo. E ainda ter material pro teu marketing. É verdade, importantíssimo, importantíssimo. Muito obrigada, gente, e até o próximo Pode Vir Empresário.